Estudo da Palavra. Meus amados, o tema de hoje está baseado na oração do Pai Nosso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 9 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados, será que nós estamos de fato podendo orar de todo o nosso coração a oração do Pai Nosso? Eu quero falar principalmente do versículo 12. Quando você ora a oração do Pai Nosso, será que o versículo 12 é uma realidade na sua vida? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Meus amados, a Bíblia diz, no versículo 14, que se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, se nós perdoarmos aos nossos irmãos que têm nos magoado, que têm pecado contra nós, ou que têm cometido os pecados não contra nós, mas que têm cometido pecados que têm trazido até de certa forma opróbrio à causa de Deus, se nós não perdoarmos essas pessoas, a Bíblia diz no versículo 14, capítulo 6 de Mateus, que também vosso Pai Celeste não nos perdoará. Tanto no 14 como no 15. Na verdade, no 14, diz que Deus vai nos perdoar se a gente perdoar. Mas no 15 diz que Ele não vai nos perdoar se a gente não perdoar. Ou seja, no versículo 14, mostra claramente que se a gente perdoa o nosso irmão, Deus também nos perdoa. Mas no 15 fala que se a gente não perdoa o nosso irmão, Deus também não nos perdoa. Você sabe que o Evangelho, a salvação, está resumido no perdão. Jesus, ele veio, ele viveu a vida perfeita que você e eu não vivemos. E essa vida perfeita que ele viveu substitui a minha e a sua vida imperfeita. Mas não para por aí. Ele também quer nos santificar. Então a vida de vitória sobre o pecado que Jesus viveu, Ele quer agora compartilhar com você e comigo, dando poder para que você vença como Ele venceu. Mas enfim, Ele veio e nos perdoou. Será que nós temos de fato perdoado as pessoas? Será que nós temos de fato perdoado o nosso irmão e a nossa irmã? Quando aquele irmãozinho comete um pecado na igreja, quando aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha comete um deslize, será que de fato nós temos perdoado esta pessoa ou nós temos levantado injúrias e acusações contra essas pessoas? E Deus, meus amigos, está muito triste, Deus está muito chateado com essa situação na igreja. A Bíblia diz em Salmo 15, abra sua Bíblia em Salmo 15, diz assim, ó: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí no versículo 2 responde: o que vive com a integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Olha o versículo 3 agora: o que não difama com sua língua, e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Meus amados, aqueles que vão habitar na presença de Deus são aqueles que não falam mal dos irmãos. São aqueles que não usam a língua para acusar os irmãos. Meus amados, quantas pessoas na igreja hoje estão deprimidas, estão falidas espiritualmente, porque irmãos que souberam de algum pecado acariciado daquele irmão, daquela irmã, começaram a diminuir a influência daquela pessoa, mesmo depois que ela se arrependeu, mesmo depois que ela abandonou aquele pecado e que foi dado prova de que ela realmente se regenerou.
mas aquela pessoa ficou de escanteio, podemos dizer assim, na igreja, não pôde até ser usada para um cargo grande na igreja, como de repente um missionário, como de repente um obreiro, uma obreira e muito mais, porque a influência daquela pessoa foi diminuída devido a um irmão que levantou uma acusação contra aquela pessoa dentro de alguma coisa que ela cometeu lá no passado, ou seja, pessoas que começaram a ressuscitar defuntos, né? Ressuscitar defuntos de coisas que já ficaram lá atrás e que Deus perdoou. E Deus está muito triste com isso. E esse tipo de pessoa, meus amados, segundo a Bíblia, não vão habitar na presença de Deus de maneira nenhuma. A Bíblia diz em Salmo 101, versículo 5. Abra sua Bíblia agora, meu amado, você que está aí ainda no livro de Salmo. Salmo 101, versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. Isso aqui é forte. Salmo 101, versículo 5. Diz o seguinte: ao que as ocultas, ou seja, escondido, né? Poderíamos dizer hoje, né? Debaixo dos panos, não é isso? Aos que as oculta, ou que as ocultas caluniam, ou levantam calúnia contra o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então a Bíblia diz claramente aqui em Salmo 101, verso 5. Ao que as ocultas, ou seja, de forma escondida, de fininho, né? Debaixo dos panos, começa a caluniar contra o próximo, começa a levantar, sabe, ressuscitar defuntos, de casos pecaminosos que aquela pessoa praticou no passado, embora ela já tenha se arrependido, embora ela já tenha abandonado. As pessoas que começam a fazer isso e começam a diminuir a influência daquela pessoa, começam a diminuir a influência positiva que aquela pessoa poderia causar diante de toda a igreja, diante da sociedade. A Bíblia diz que essas pessoas aí serão destruídas por Deus. Deus irá destruir esse tipo de pessoa. Sabe por quê, meus amados? Porque esse tipo de pecado começou aonde? Lá no céu. Lá no céu, Satanás começou com esse negócio. Começou a levantar uma injúria daqui, uma injúria dali, uma calúnia colar. E aí você sabe o que aconteceu. E hoje você vê aí o resultado deste governo satânico do diabo. E infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão indo pelo mesmo caminho, levantando injúrias, difamações e críticas contra os irmãos. Não perdoaram de coração, perdoaram apenas da boca para fora. Sentem ainda mágoas no coração. E através dessas mágoas, diminui a influência dessas pessoas. E Deus vai cobrar isso dessas pessoas, meus amados. Se nós não perdoamos de coração, então Deus também não vai nos perdoar de coração. Porque o amor e a salvação está resumida no perdão. Abra sua Bíblia agora em Salmo capítulo 50, versículo 16 e 17. E depois o 19 e o 20. Salmo capítulo 50, versículo 16 e 17 primeiramente. Mas ao ímpio diz Deus. O que Deus diz ao ímpio? Olha só, de que te serve, ou seja, do que adianta repetires os meus preceitos ou mandamentos, não é? E teres esses mandamentos nos lábios, e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Deus está fazendo uma pergunta aqui. Aí no versículo 19, o versículo 20 diz assim, ó: soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Olha o verso 20 agora. Senta-te, ou seja, você se senta para falar contra o teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Deus está dizendo assim: vocês evangélicos, protestantes, cristãos, o que adianta vocês pregarem a obediência, vocês pregarem a obediência aos mandamentos meus, vocês pregarem uma vida de santidade, expulsarem demônios, falarem línguas estranhas, profetizarem, rodopiar, né? Vamos falar das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, vamos usar uma linguagem para os nossos dias de hoje. O que adianta fazer tudo isso? Se você usa a tua língua para falar mal do teu irmão, para levantar injúrias contra o teu irmão, calúnias contra o teu irmão, fica ressuscitando defunto,
coisas que ele praticou devido a uma fraqueza que ele teve no momento. Porque as pessoas, às vezes, cometem pecado porque é uma fraqueza, ela caiu, ela pecou, mas ela, de repente, se arrependeu, abandonou o pecado, começou uma nova vida, de repente passa a ser ainda mais usada por Deus do que foi até no passado. Até porque esse pecado agora serve para ela como um farol de advertência para não cometer outros pecados. Mas as pessoas que ficam remoendo isso, ficam sempre levantando isso, ressuscitando esses defuntos, sabe? Começam a ter uma atitude luciferiana. Porque é Satanás que é o acusador dos irmãos. Veja, eu não estou dizendo aqui que nós, como igreja, como povo de Deus, devemos passar por alto pecados que estão claros na igreja. Até porque, se isso for feito, o desagrado de Deus ficará sobre toda a igreja. Mas, meus amados, se a pessoa pecou, se arrependeu, se reconciliou, é justo nas reuniões de comissão, quando vai fazer uma votação para alguém ter ali um cargo, de repente um cargo de obreiro, ou de presbítero, ou de cooperador, ou de ancião, ou de evangelista, aí na hora da reunião começa, mas aquele irmão, né, eu ouvi dizer que aquele irmão é assim, é assado, que ele fez isso, que ele fez aquilo no passado, sabe? Começam a levantar coisas, e aí começa a diminuir a influência dessa pessoa. E Deus está dizendo, o que adianta vocês falarem que Deus é amor, que Deus é bom demais, que Deus faz milagre, que Deus faz cura, que Deus me leva a uma vida de obediência se você usa a tua língua para falar contra o teu irmão? Meus amigos, dentro desses textos que eu acabei de ler aqui, eu quero que vocês meditem comigo agora numa reflexão que eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler aqui uma reflexão e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa reflexão que eu vou ler. Porque o que eu vou ler aqui é mais ainda do que eu queria falar, né? Eu queria falar muita coisa aqui, mas essa reflexão que eu encontrei é exatamente, podemos dizer assim, o resumo do que eu queria falar dentro do contexto da mensagem de hoje. Vamos para a reflexão. A inveja não é meramente uma perversidade do gênio, mas uma indisposição que perturba todas as faculdades mentais. Começou com Satanás. Ele desejou ser o primeiro no céu. E como não alcançasse todo o poder e glória que buscava, rebelou-se contra o governo de Deus. Invejou nossos primeiros pais, tentando-os ao pecado, e assim os arruinou e a todo o gênero humano. O invejoso fecha os olhos às boas qualidades e nobres ações dos outros. Ou seja, tem pessoas que ao invés de focar as qualidades, só vê os defeitos. E se essas pessoas irem para o céu, elas vão encontrar defeito até em Jesus. Mas continua. Está sempre pronto a desprezar e representar falsamente aquilo que é excelente. Os homens muitas vezes confessam e abandonam outras faltas. Do homem invejoso, porém, pouco se pode esperar, visto como invejar a alguém é admitir que ele é superior. O orgulho não tolerará nenhuma concessão. Se for feita uma tentativa de convencer de seu pecado a pessoa invejosa, ela se torna ainda mais amarga contra o objeto de sua paixão e muitas vezes permanece incurável. Continuamos a nossa reflexão. O invejoso espalha veneno aonde quer que vá, separando amigos, suscitando ódio e rebelião contra Deus e o homem. Procura ser considerado o melhor e o maior. Não mediante heróicos e abnegados esforços por alcançar ele mesmo o alvo da excelência, mas sim ficando onde está e diminuindo o mérito das outras pessoas. A língua que se deleita no dano que causa, a língua parladoadora que diz, conte e eu o espalharei, diz o apóstolo Tiago que é inflamada do inferno.
espalha tições de fogo por toda parte. Que se importa o tagarela se ele difama o inocente? Ele não deterá sua obra iníqua, embora destrua a esperança e o ânimo naqueles que já se estão a submergir sob as suas cargas. Só se lhe dá condescender com a sua inclinação de amar o escândalo. Mesmo pessoas que se dizem cristãs fecham os olhos a tudo que é puro, honesto, nobre e amável, entesourando tudo que é objetável e desagradável e publicando-o ao mundo. E agora eu vou terminar a última parte dessa reflexão. Quando damos ouvidos a uma difamação contra um irmão, somos responsáveis pela mesma difamação. A pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Responde o salmista: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Salmo 15, versículos 1 a 3. E continua: que mundo de vã tagarelice seria evitado se todo homem se lembrasse de que aqueles que lhe contam as faltas dos outros, com a mesma sem cerimônia, irão publicar as faltas dele, em se apresentando a oportunidade para fazer isso. Devemos esforçar-nos por pensar bem de todos os homens, especialmente de nossos irmãos, até que sejamos forçados a pensar de outro modo. Não devemos ter pressa em acreditar em relatórios maus. Eles são muitas vezes resultado da inveja ou mal-entendidos, ou podem proceder de exageros ou de uma exposição de fatos tendencioso. O ciúme e a suspeita, uma vez se lhes tendo dado lugar, espalhar-se-ão aos quatro ventos como as sementes de cardo. Se um irmão se desvia, é então ocasião de nele mostrardes vosso real interesse, e de ter com ele bondosamente, orai com ele por ele, lembrados do preço infinito que Cristo pagou por sua redenção. Deste modo, podereis salvar da morte uma alma e cobrir multidão de pecados. E agora, terminando a última parte dessa reflexão, preste bem atenção, que na minha opinião é a parte mais interessante aqui, ó. Um olhar, uma palavra, mesmo uma inflexão de voz, podem ser a expressão da falsidade, cravando-se qual seta farpada em algum coração, infligindo-lhe ferida incurável. Assim, olha bem, assim, uma dúvida, uma difamação pode ser lançada sobre uma pessoa na qual Deus iria realizar uma obra grandiosa e assim prejudica-lhe a influência e destrói a sua utilidade. Pesado isso aqui, meus amados. Quantas pessoas Deus queria usar aí, ó, como grandes homens na obra do Senhor, mas pessoas que levantaram difamações, ressuscitaram mortos, no sentido de ressuscitar coisas que a pessoa cometeu lá no passado, em momentos de fraqueza, mas se arrependeu, se consagrou, e a pessoa foi deixada de lado. Deus vai cobrar isso daí. E aí termina: entre algumas espécies de animais, se um dentre estes é ferido e cai ali, é imediatamente atacado e rasgado em pedaços por seus companheiros. No mesmo espírito cruel, homens e mulheres fazem a mesma coisa. E homens e mulheres que ainda tomam o nome de cristãos manifestam um zelo farisaico em apedrejar outros menos culpados que eles. Alguns há que apontam para as faltas e fracassos dos outros, a fim de distrair a atenção dos outros dos seus próprios, ou para serem considerados muito zelosos em prol de Deus e da igreja. Que você possa, sabe, caso tenha cometido essa falha, esse pecado aí, comece a olhar para o seu irmão e para a sua irmã com olhos assim, realmente de amor, com olhos de cristão verdadeiro,
Comece a dar valor mais para as qualidades e deixe de lado os defeitos. Porque se a gente continuar fazendo isso, meus amados, e chegarmos lá no céu, né? Claro que nós não vamos nem chegar no céu assim, né? Mas se chegássemos lá no céu assim, até em Jesus nós iríamos ver defeitos. Quantas pessoas nós temos destruído a influência delas, pessoas que seriam usadas por Deus, porque levantamos difamações, ressuscitamos defuntos, coisas lá no passado, mas se arrependeram, já abandonaram e a gente ficou ali, ó, marcando aquela pessoa pelo pecado. Pense nisso, tá bom? Jesus ama você, Jesus ama cada um de nós. Que possamos falar bem sempre uns dos outros.